Então, continuando do ponto que eu parei, essa aqui é a tela, né? A tela de trabalho do SketchUp. E a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é como que a gente vai fazer a navegação. Eu já estou fazendo ela aqui, ó. Vocês conseguem perceber eu movimentando dentro da tela, né? Mas como que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente vai fazer é deletar essa figura humana que vem no SketchUp e eu vou fazer um retângulo. Para fazermos um retângulo, é só clicar na tecla R, é o atalho para a ferramenta retângulo, então cliquei, o cursor do meu mouse ele já vai mudar, ó, ele vai virar um lápis com um quadradinho do lado, a representação de um retângulo. Eu clico aqui em dois pontos e vou fazer um retângulo. Depois eu vou explicar melhor como funciona essa ferramenta. Eu fiz um retângulo aqui e agora eu vou usar a ferramenta de Push and Pull, ou empurrar, puxar. Eu clico em P, eu já aciono a ferramenta. O meu cursor ele vai mudar de novo, ele vai virar uma caixinha com a setinha para cima. Aí eu me aproximo ela da face que eu quero empurrar ou puxar, né? Clico, ela vai ficar presa no cursor do meu mouse, eu puxo para cima. Então aqui o que eu fiz? Eu fiz uma caixa, né? Lembrando que não era a minha intenção ensinar agora a ferramenta de retângulo nem a ferramenta de push and pull. Depois nós vamos voltar nelas. Mas eu quero ensinar a movimentação. Então a movimentação do SketchUp a gente faz usando o scroll, ou seja, a rodinha do mouse. Então se eu empurro a rodinha para frente, eu aproximo o zoom. Se eu rolo ela para trás, eu afasto o zoom. Isso acontece na maioria dos programas, né? Mas uma vantagem do SketchUp é se eu usar a rodinha do mouse, o scroll, como se fosse um botão, apertando ele aciona a ferramenta Orbit, na versão inglesa, ou Orbitar, né, na versão em português. Então eu consigo mudar o ângulo de visualização da minha caixa. E se eu segurar o clique aqui no scroll, clicar no scroll segurando, acionei a ferramenta Orbit, e depois clicar segurando no Shift, ele vira a ferramenta Pan ou panorâmica. Então eu consigo mudar a posição do meu eixo no meu plano de trabalho. Ok? Então assim que a gente faz movimentação do SketchUp. Agora vamos passar para outra ferramenta. Uma ferramenta básica. E antes eu queria só fazer uma outra observação. O SketchUp ele é baseado no plano cartesiano, né? Então ele tem o eixo X, o Y e o Z. Ele é tridimensional, né? E são esses eixos aqui, o eixo vermelho, o eixo verde e o eixo azul, que é o Z. E quando ele é positivo, ele fica a linha contínua, quando ele é negativo, ele é marcado com essa linha tracejada. E eu vou ensinar algumas coisas agora sobre seleção. Se eu der um clique na face, com a ferramenta de seleção selecionada, por exemplo, eu vou voltar lá para a ferramenta retângulo. Cliquei em R, o cursor vira o lápis com o quadradinho. Se eu quiser voltar para a ferramenta de seleção que é certinha, é só clicar em barra de espaço. Cliquei em barra de espaço, ele voltou. Se eu cliquei uma vez na face, ela vai ficar toda pontilhada, ela foi selecionada. Se eu clicar duas vezes rápido, eu seleciono a face e as linhas que compõem a face. Se eu clicar três vezes rápido, eu só vou fazer uma extensão aqui. Se eu clicar três vezes rápido, com a ferramenta de seleção selecionada, 1, 2, 3, eu seleciono a face, as linhas que compõem a face e tudo que tiver conectado nessa face. Vou clicar em qualquer lugar da tela, né, para tirar minha seleção. E uma outra coisa sobre seleção do SketchUp é que a seleção que a gente faz da direita para a esquerda é diferente da seleção que a gente faz da esquerda para a direita. Então, por exemplo, vou abrir uma seleção aqui da direita para a esquerda, a linha que compõe meu quadro de seleção é tracejada. E o que isso significa? Eu só vou selecionar o que tiver inteiramente, eu vou selecionar o que estiver inteiramente dentro da minha área de seleção e também o que estiver sendo cortado pela linha tracejada. Então,
puxei a minha linha de seleção aqui, ó, olha o que ela vai fazer. Eu vou conseguir selecionar, por exemplo, essa linha aqui, ó, essas três linhas estão sendo cortadas pela linha tracejada, elas não estão inteiramente dentro do campo de seleção, mas elas vão ser selecionadas. Se eu fizer aqui da esquerda para a direita, ó, vou tirar a seleção aqui, ó, eu só vou a janela de seleção ela vai ser de linha contínua, eu só vou conseguir selecionar o que tiver inteiramente dentro da área de seleção. Então, estou na mesma situação aqui, ó, essas três linhas estão sendo cortadas, né, a linha da minha janela de seleção, mas elas não vão ser selecionadas. Então, selecionei só o que estava inteiramente dentro da área. Então, se eu faço da direita para a esquerda, eu seleciono tudo que estiver inteiramente dentro da janela de seleção e o que estiver sendo cortado por ela. Se eu fizer aqui da esquerda para a direita, eu seleciono tudo que estiver dentro, só o que estiver dentro da área de seleção. O que estiver sendo cortado não vai ser selecionado. Ok? Então, isso é sobre seleção no AutoCAD. Então, vamos começar a usar a nossa primeira ferramenta, que é a ferramenta de lápis. Para selecionar a ferramenta de lápis, é só a gente clicar em L. Então, cliquei em L, o meu cursor vai virar um lápis. Vou clicar em algum ponto aqui. E se eu aproximar a minha linha que eu estou criando aqui de uma linha paralela ao eixo verde, ao eixo azul, ao eixo vermelho, o SketchUp ele vai puxar a minha linha para uma linha paralela ao eixo vermelho, ao eixo verde ou ao eixo azul, paralela em algum dos eixos, né? E quando a gente trabalha com edificações, projeto arquitetônico, é interessante que a gente use esses eixos, essa informação que ele dá para a gente, como orientação. Então, por exemplo, meu SketchUp aqui tem metros, né? O de vocês eu sugiro até que vocês troquem e coloquem em centímetros, mas eu vou trabalhar com metros aqui por enquanto. Então, vou fazer uma linha de 3 metros aqui, paralela ao eixo vermelho. Então, só coloco meu cursor aqui nessa direção, eu vou digitar 3 e aperto Enter. Fiz uma linha paralela ao eixo vermelho. Aí eu vou fazer uma linha paralela ao eixo verde agora. Coloco na direção de digito 3. De novo paralela ao eixo vermelho, mas para o outro lado, 3. E fecho a figura. Quando eu fechar a figura, ela fecha uma face. Então ela preenche aqui. Agora eu tenho uma face, ó. E essa ferramenta de linha ela faz uma outra coisa também bem interessante. Por exemplo, eu vou fazer uma outra linha aqui A3, né? Partindo daquele ponto. Por exemplo, se eu quiser fazer uma outra linha de 3 aqui, eu posso ter esse ponto de referência. Ó. Então, o SketchUp já marca para mim, eu posso só clicar. Só que se eu segurar o Shift, tá vendo que quando eu seguro o Shift, a cor da minha linha fica mais intensa? Eu consigo aproximar aqui, ó, criar um ponto e clicar. Depois eu consigo fechar de novo a figura. Ó. Então eu travo. Se eu segurar o Shift, eu travo no eixo que eu tô, ó. Então eu travei no eixo azul, ó, a minha linha ficou presa. E é assim que a gente trabalha com essa ferramenta de linha. Uma outra ferramenta que talvez seja a ferramenta, pelo menos no modo que eu trabalho com o SketchUp, é a ferramenta mais importante que a gente tem no SketchUp, é a ferramenta de trena. Então, se a gente apertar a letra T, eu aciono a ferramenta de trena. Ó. T, a ferramenta de trena foi acionada, aí o cursor virou uma trena, se eu apertar a barra de espaço, volta para o cursor de seleção. Mas eu quero usar a ferramenta T. E no meu caso aqui, ó, a minha ferramenta T, ela está com 2 pontos e um mais do lado. O que significa? Ela vai criar linhas guias. Se eu apertar Ctrl, eu desabilito essa função, aí eu consigo fazer só medição com ela. E é só clicar em 2 pontos, eu consigo medir. Ó. Então, cliquei aqui, ela vai medindo para mim. Ó. 3 metros e 86, 89. Então, quando eu tenho um desenho já pronto, eu clico em 2 pontos e consigo medir com ela. Mas o interessante dela é poder criar linhas guias. Então, por exemplo, se eu for fazer uma planta baixa aqui, e sempre criem essas linhas guias quando esse quadrado vermelho estiver sendo marcado, que é um ponto qualquer numa linha, e não nenhum ponto notável, como por exemplo esse aqui que é a origem. Eu vou falar disso mais à frente. Que aí eu consigo criar, se eu pegar um ponto vermelho desse aqui, ó, eu consigo criar uma linha guia paralela à linha ou eixo que eu estiver
que eu estiver utilizando, né? Eu vou criar aqui uma marcação, uma marcação da parede de 15. Nesse caso aqui, deixa eu só ver em que linguagem que está o meu... Não, está em português. Vou criar uma parede de 15, aqui um espaçamento de 3, colocar 0.15 aqui de novo, 3, 0.15. O pessoal que fez essa aula presencialmente, a gente já tinha configurado o SketchUp para trabalhar com centímetros, né? Então, caso você esteja trabalhando com centímetros, é só digitar, na hora que for fazer 3 metros, digitar 300, ou se for 15 centímetros, só digitar 15, né? Aqui eu tô digitando 3 para 3 metros e 0.15 para 15 centímetros. Então, só marquei aqui as linhas, ó. Então, 0.15 aqui, 3, 0.15. Então, o que eu fiz agora? Eu usei algumas linhas que eu vou usar para fazer uma pequena planta baixa. Então, vou clicar em R aqui, acionei a ferramenta de retângulo, e eu consigo, por exemplo, fazer isso aqui. Ó. Vamos imaginar que cada um desses retângulos que eu estou fazendo aqui é um cômodo. Então, fiz meus cômodos, agora eu já posso apagar as minhas linhas guias. E agora eu vou só acionar a ferramenta de Push and Pull no P, né? Jogar ela aqui para cima e digitar 3. Ó. Então eu já consegui fazer paredes. E já que eu falei da ferramenta de Push and Pull, eu vou fazer uma demonstração dela aqui. Mas antes eu vou falar um pouquinho de retângulo. Então eu voltei aqui para a ferramenta de retângulo. A ferramenta de retângulo, ela tem uma função que é marcar alguns pontos notáveis. Então, por exemplo, ela marca proporção áurea e ela marca também quando é um quadrado. Então, se eu aproximar aqui meu cursor, ele puxa ele para a proporção áurea, e aí se eu segurar o Shift, ele trava na proporção áurea. Mesma coisa com o quadrado. Se eu aproximar ele aqui de um quadrado, eu consigo apertar o Shift e travar na posição quadrado. E tem uma diferença básica aqui entre o SketchUp Make e esse SketchUp que eu estou usando, que é o online, que o SketchUp Make é configurado para a língua portuguesa, né? Ele separa casa decimal com vírgula. Aqui no SketchUp Online, ele separa com ponto. Então tem essa diferença. Então aqui, se eu quiser dar a dimensão, colocar uma dimensão qualquer para esse retângulo, por exemplo, vou fazer um quadrado. Então eu posso digitar 3 em um dos eixos, vírgula 3 no outro eixo, aperto o Enter, eu consigo fazer um quadrado. Se você estiver fazendo isso no SketchUp Make, você vai ter que digitar 300, ponto e vírgula 300, e não vírgula. Ok? Que aqui, no SketchUp Make, em português, ele usa vírgula para separar a casa decimal. Então, essa é a ferramenta de retângulo. E agora eu vou fazer alguns retângulos aleatórios aqui, para mostrar algumas coisas sobre a ferramenta de Push and Pull. O Push and Pull, ele grava a última informação que você fez. Então, por exemplo, eu vou puxar isso aqui um pouquinho, lembrando que é P o atalho, né? Se eu quiser repetir esse tamanho aqui nos outros, é só eu clicar 2 vezes rápido. Ó. Então, ele repete a última informação que foi gravada. Uma outra coisa que ele faz também, ó, por exemplo, eu comecei a puxar isso aqui, né? Que a gente chama de extrudar também. Então, estou puxando, se eu apertar Ctrl, ele fica um mais do lado e ele copia a partir da face. Então, ele puxa a partir da face que eu cliquei, né? Só que ele cria um plano intermediário. Então, vou tirar o Ctrl aqui, vocês vão ver a diferença, ó. Se eu apertar Ctrl, ele cria uma face intermediária. Vou deletar ela aqui, ó.
É só eu selecionar a face, se eu quiser deletar e apertar Delete. Então a gente consegue ver que foi criada uma face intermediária. E essa ferramenta do Push and Pull, eu consigo puxar, né, digamos assim, adicionando material, mas eu consigo tirar também, ó. Por exemplo, e se eu tirar toda essa extrusão, ele some. Isso é útil em que ponto? Por exemplo, se eu quiser fazer um buraco aqui, ó, eu consigo fazer esse buraco. E até puxar ele para frente. Aí, para furar o buraco, a minha extrusão tem que parar aqui nessa face, ó, ela tem que facear. Se ela for menor, ela não encosta na face, eu vou ter tipo um nicho. E se ela passar, eu vou ter parte do sólido passando para fora, né? Então ela tem que coincidir exatamente com a face para eu conseguir criar um buraco, ó. Essa aqui eu furei, estão vendo? Se eu quiser furar essa aqui, eu furo também. Dessa forma. E aí, para que isso é útil? Por exemplo, eu fiz aqui uma planta baixa, né? Se eu quiser fazer, por exemplo, uma janela, aí eu posso usar minhas linhas guias aqui de novo, né? Olha aqui, se eu tentar fazer a linha guia a partir desse ponto, ela até cria, mas ela não cria o tipo mais interessante de linha guia, que é a linha guia paralela, que é essa aqui que eu quero fazer, ó. E ele marca, o SketchUp marca essa bolinha azul, o ponto médio, né? Eu pegar o ponto médio da parede e vou fazer uma janela aqui no ponto médio. Então faço a marcação agora, puxo essa linha guia que eu coloquei aqui para o plano que eu quero de fato. Agora eu posso deletar ela. Vou criar umas marcações aqui para minha janela. A partir de cima dela vai ter a 2,10, aliás, a 2,10 metros de altura, né? Então vou digitar 2,1. Meu peitoril vai ficar marcado aqui a 1,1. E a minha janela aqui vai ser de 1,5 m, então vou marcar 0,75 para cada lado. Lembrando que nesse caso aqui eu estou trabalhando em metros. Clico aqui, depois que eu fiz, faço um retângulo. Vou até fazer mais uma janela aqui, vou fazer duas. Então essa aqui eu vou fazer uma marcação também aqui no meio. Puxo essa marca para cá, vou jogar 0,75 para cá, 0,75 para cá. Faço outro retângulo aqui. E agora eu faço isso, ó, eu vou furar essa janela. Só que da mesma forma que eu falei, esse plano que eu estou puxando da janela, ele tem que coincidir aqui com essa face interna. Então eu busco um ponto de referência aqui, ó. E aí eu furei. E se eu já furei essa e a minha ferramenta de push and pull ela grava essa informação, eu posso só clicar aqui duas vezes, ó. E aí eu furei. Mas se eu quiser fazer uma porta aqui internamente também, ó, eu consigo marcar aqui marcar uma boneca de 10 centímetros, 0,1, fazer uma porta de 80, 0,8 a 2,1 de altura. E furo ela, fiz uma porta, ó. Então a gente consegue trabalhar usando o SketchUp de uma maneira muito rápida e muito fácil. Ok? Então o nosso vídeo para por aqui. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a inserir alguns blocos nessa casa que a gente criou. Um abraço a todos.